Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos. Programa Tendências, me chamo Alan. Hoje, dia 11 de março, uma terça-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Ibovespa. E vamos lá. Pessoal, Ibov. Vamos lá, pessoal. O Ibov acabou reagindo ali próximo dos 122.500, né? Nós havíamos comentado aqui do 123.800. Ele violinou, chegou perto aqui dessa marcação que nós havíamos colocado, fez um movimento de repique e aponta para baixo. Do jeito que o Ibov tá no gráfico diário, né, do jeito que ele está fechando, eu entendo que o mais provável seria mais uma pernada de queda. E os meus alvos seriam ali a região dos 118, 119 mil. Tenho chamado a atenção desde que o Ibovespa deu essa movimentação de queda, fez um fundo mais baixo que este fundinho anterior, né, deixado ali por volta do dia 11 de fevereiro, que ficou um pouco mais feio esse gráfico do Ibov, tá? Então eu não estou ali gostando tanto com relação à compra, tá? Eu até prefiro, né, se for tentar alguma operação, as vendas pela movimentação que o Ibov tem feito, tá? Agora, qual que é a grande questão, né? Vender aqui não sei se seria o melhor ponto de venda, né? Talvez uma venda ali, quando ele testou próximo 126 mil, se alguém conseguiu pegar essa movimentação, ok, né? Nós chegamos até a comentar de uma região de resistência pelo gráfico de 120 minutos, ele tinha aqui um ponto do dia 27 de fevereiro, né, que ele veio testar, até violinou, mas depois devolveu tudo, né? Então, assim, o Ibov eu entendo que é para baixo, né? Ficar de olho aí no 122.700, 122.500 para ver se é perdido. Se for perdido essa região, o próximo alvo de Ibovespa 118 a 119 mil, tá? Então, seria isso daí, 118, 119 mil, ficar atento aí no 122.600 para ver se é perdido. Para quem já está na venda, né, para quem está mais pessimista, acreditando no mercado para baixo e já está vendido, só tomaria cuidado se ele começar a fechar para cima desse pivôzinho, né, desse topinho que ele está marcando aí no 126. Para cima de 126 fica um pouco mais esquisita essa movimentação de queda, tá? No momento, eu acredito que é para baixo, e se for para tentar alguma coisa, até vejo que o mais interessante no momento seriam ali as vendas. Claro, né? Vai ter sempre aquele candidato ali isolado que está mais bonito na compra, mas cuidado que um mercado para baixo pode ser que dificulte aí as compras no momento, tá? Então, vamos seguir acompanhando, Ibov em região de suporte, mas ainda vejo uma estrutura que sugere mais uma pernada de queda, e aí se ele vier para baixo desses 122.500, 122 mil, a gente pode ver o Ibovespa acelerando para baixo, ok? Então, é isso daí. Vamos dar uma olhada no gráfico do dólar, WDO FUT. Bem, o dólar tem uma região de suporte nos 770, marquei uma região de resistência lá nos 975, né, 5,97 na resistência, 5,76, 5,77 no suporte. No curto prazo, ele também tem um ponto aqui no meio do caminho, que era o 5,85, ele até chegou a violinar no dia de ontem, mas hoje ele voltou para baixo. Vamos ver se o dólar volta para testar de novo aqui a região dos 5,67. Vejo uma região mais interessante para compra aqui embaixo, tá? Aí nesse meio de caminho não vejo muita coisa para ser feita no dólar, não. Se fosse até para tentar alguma coisa aqui pelo risco, né? Movimento de curtíssimo prazo, eu tentaria uma venda, né? Uma venda, stop logo acima dos 5,90, com o primeiro alvo aí no 5,77, tá? Acreditando que ele faça isso, que ele volte para testar de novo essa região aí de fundo anterior, tá? Então, vamos seguir acompanhando, mas de qualquer forma, dólar aí no meio do caminho, acho que o melhor mesmo seria esperar ele chegar ali nas extremidades, né? Ou aqui na região de 5,76, né? 5,77, que é a região de fundo anterior. Chegando por ali e tendo uma reação no curto prazo, pode ser uma oportunidade na compra, ou até mesmo indo lá para testar próximo de 5,95, 5,97, ponto mais interessante ali de resistência, tá? Vamos dar uma olhada no gráfico de Petrobras, Petri 4. Bem, Petrobras a gente já vem chamando a atenção, né? Desde que perdeu aqui os 36 que ficou feio para compra, ele segue na queda e tá vindo firme aí para buscar os seus 32,60, né? Então, Petrobras bem pesado ali e no momento nada para ser feito, ainda para baixo. Vale 13 eu já tenho chamado a atenção que eu gosto mais da compra, tá? Ela tem, por enquanto, permanecido acima aí da nossa faixa verde, acima de 53, que é a região de suporte. A ideia de Vale 13 é mais uma pernada de alta, e aí eu colocaria primeiro o alvo no 56 e depois na região de 57,50, 57,45, que são esses topinhos aí de dezembro, tá? Então Vale eu acho mais interessante na compra, né?
Vamos ver se Vale permanece aí acima dessa região de 53 para tentar mais essa pernada de alta. E o gráfico do S&P 500, né, que está bem pesado, né, pessoal? Um monte de notícias aí nos Estados Unidos. Teve até uma entrevista aí, né, do Trump falando de uma possível recessão. Enfim, mercado bem estressado, né? Isso tem gerado aí um movimento de queda um pouco mais pesado, né? E praticamente sem correção. Eu já havia chamado a atenção, né, de alguns pontos que eu entendo ali que seriam pontos de suporte. Então a gente falou lá da região dos 5.870, ele foi lá testar, teve até uma reação por um dia aqui, depois retornou a queda. Aí veio para a próxima região, que era os 870, depois foi os 760, que é mais ou menos aqui onde ele está, né? Ele até tentou ali dar uma reagida durante o dia, mas logo em seguida foi para baixo. E aqui a mesma situação, ele chegou no próximo ponto, que seria aqui a região dos 670. Ele até reagiu aqui no dia 7 de março, mas já mandou para baixo novamente. Olha, segue firme na queda, tá? E tá perdendo mais um suporte aqui importante, né? Um ponto importante ali, que é esse topo de julho de 24. Do jeito que o S&P 500 vem se desenhando, olha, a próxima parada dele, no momento, eu vou tirar dessa região e já vou começar a puxar para cá, tá? Então, assim, difícil pensar em compras no momento, tá? E cuidado com as compras, né? Ele começa a segurar ali na queda, eu entro na compra. Ok, mas eu começo a ver que a compra vai ser um repique para depois mandar novamente para baixo. Eu já começo a ver um S&P 500 bem, assim, não tem mais aquela condição de tendência de alta, tá? Pelo contrário, ele já começa a marcar, né, uma pernada de baixa perdendo o fundo anterior. Pode até ser o início de uma tendência de baixa, tá? É claro que é difícil, né, afirmar que o S&P 500 entrou em tendência de baixa, a gente sabe como é o mercado americano, né? É difícil operar contra o mercado americano, mas de qualquer forma ele pesou bastante, tá? Inclusive o semanal tá feio, né? O semanal começa a ficar bem feio, repara que ele vem perdendo ali região de fundos anteriores, e é isso, tá? Ele começa a apontar realmente aqui para a região de 5.400. Então, S&P 500 ainda sugerindo a continuação da queda. Se houver repique, então, se houver repique, aqui eu já começo a ver como um ponto até para pensar na venda ali, tá? Para quem acredita aí na continuação de queda do S&P 500. Se ele for direto lá no 5.400, né? Supondo que ele siga aí na movimentação de queda praticamente numa linha reta, chega no 5.400 e começa a formar um pivôzinho para cima, dá para tentar uma compra pelo risco com alvo nos 800, tá? 5.800, 5.700, para quando chegar lá a gente observar a reação. Se bater cabeça, aí tem que zerar compras, né? E pensar até mesmo em possibilidades ali de vendas, acreditando em mais uma pernada de queda, tá? Então, S&P 500 um pouco mais feio, sugerindo para a gente sim uma movimentação de queda, e aí o próximo suporte eu começo a ver ali próximo dos 5.400, tá ok? Bem, pessoal, vou encerrando por aqui, desejei para todos um excelente final de terça-feira, e amanhã nós estamos de volta com mais um programa Tendências. Um abraço a todos, até amanhã, tchau, tchau.